Abraço aos amigos ligados no canal do YouTube Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados pelo Brasil no final de semana, começando pelo Campeonato Mineiro do Módulo 1, primeira fase, sexta rodada, sábado, Atlético Clube 1, Clube Atlético Patrocinense 0, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 2, Tombense 0, Cruzeiro 3, Democrata de Governador Valadares 3, Uberlândia 0, ontem Caldense 2, Pouso Alegre 1, Vila Nova 1, URT também 1. A Taça Guanabara, primeira fase, sexta rodada, no sábado, Bangu e Resende 0-0, Volta Redonda 0, Madureira 1, ontem Audax Rio 2, Boa Vista 1, Fluminense 1, Portuguesa 0, Flamengo 5, Nova Iguaçu 0, Vasco da Gama 0, Botafogo 1. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, sexta rodada, sábado, Botafogo Ribeirão Preto 0, Água Santa 2, Grêmio Novo Horizontino 1, Guarani de Campinas 2, Santo André 2, Ferroviária 2, ontem o Inter de Limeira empatou 2-2 com o Mirassol, o Santos ganhou do Ituano por 2-1, a Ponte Preta perdeu de virada para o São Paulo por 2-1, o São Bernardo Futebol Clube ganhou do Bragantino por 1-0. Pelo Campeonato Paulista da Série 2, primeira fase, sexta rodada, sábado, São Caetano 3, Taubaté 2, São Bento 0, Portuguesa Santista 0, Quinte de Piracicaba 2, Rio Claro 1, Oeste 1, Juventus também 1. Ontem, o Linense empatou 1-1 com Osasco Audax, o RB Brasil perdeu para a Portuguesa de Desportos por 3-0, o Lemense empatou 1-1 com Primavera, o Veloclube ganhou do Monte Azul por 1-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, primeira fase, quinta rodada, sábado, União Suzano 2, Desportivo Brasil 1, Nacional e Esporte Clube São Bernardo empataram em 0-0, o Olímpia perdeu para o Capivariano por 1-0, o Noroeste ganhou do Comercial de Ribeirão Preto por 2-1, o Marília ganhou do Sertãozinho por 1-0. Ontem, o Matonense e Rio Preto empataram em 0-0, o Votoporanguense ganhou do São José por 1-0 e o Barretos e o Bandeirantes empataram em 1-1. Pelo Campeonato Capixaba da Série A, primeira fase, sábado, Vitória Futebol Clube 2, Vila Velhense 2, Serra 1, Desportiva Ferroviária 1, Colatina 1, Nova Venésia 4, Rio Branco Futebol Clube 1, Real Noroeste também 1. Ontem, o Rio Branco de Venda Nova do Imigrantes empatou em 1-1 com a Estrela do Norte. Pelo Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, primeira fase, sexta rodada, sábado, Caxias 0, Internacional 1, Guarani de Bagé 2, São Luís também 2, Aimoré 2, União Frederiquense 0. Ontem, Brasil de Pelotas 1, Novo Hamburgo 1, São José 0, Ipiranga de Erechim 0, Grêmio 1, Juventude também 1. Pelo Campeonato Catarinense da Série A, primeira fase, sétima rodada, sábado, Avaí e Joinville empataram em 0-0. Ontem, o Ercílio Luz ganhou do Camboriú por 1-0, o Marcílio Dias perdeu para o Concórdia por 2-0, a Chapecoense ganhou do Figueirense por 1-0, o Juventus perdeu para o Brusque por 2-1 e o Próspera perdeu para o Barra por 2-0. Pelo Campeonato Paranaense, primeira divisão, primeira fase, sétima rodada, sábado, Paraná e Londrina 0-0, no domingo, São Joséense 2, Maringá 0, Cianorte 1, Operário Ferroviário 1, Coritiba e Cascavel 0-0, União Beltrão 3, Rio Branco 2, Azures 0, Atlético Paranaense 2. Pela Copa do Nordeste, primeira fase, quarta rodada, sábado, Botafogo da Paraíba 1, Atlético de Lagoinhas da Bahia 0, Náutico e Fortaleza 2-2, Bahia 5, Globo 0, Ceará e Sampaio Correia 1-1. No domingo, Floresta 4, Campinense 3, Souza e Sergipe 0-0, CRB e CSA 1-1. Campeonato Baiano da Série A, primeira fase, sábado, Juazeirense e Docimel empataram em 0-0. Ontem, o Vitória da Conquista empatou em 1-1 com o Vitória da Bahia. Pelo Campeonato Cearense da Primeira Divisão, primeira fase, 12ª rodada no sábado, Maracanã 1, Pacajus 2 e Casa e Ferroviário empataram em 1-1, o Igatu goleou o Crato por 7-0,
o Caucaia ganhou do Atlético Cearense por 5-2. Pelo Campeonato Pernambucano da Série A1, primeira fase, oitava rodada, sábado, 7 de setembro, 1, Santa Cruz 3. Ontem, Sport 1, Afogados também 1. Pelo Campeonato Potiguar da Primeira Divisão, Copa Rio Grande do Norte, primeira fase, primeira rodada, sábado, Santa Cruz de Natal 2, Potiguar de Mossoró 1. Ontem, América de Natal 2, Potiguar de Currais Novos 0, Açu 0, Força e Luz também 0. Pelo Campeonato Paraibano da Primeira Divisão, primeira fase, terceira rodada, sábado, 13 e CSP empataram em 2-2. Ontem, o São Paulo Cristal ganhou do Atlético Cajazeirense por 2-1. Pelo Campeonato Alagoano da Série A, primeira fase, quarta rodada, sábado, Muricy 1, CSE 0. Ontem, Cruzeiro 1, Desportiva Aliança 0. Pelo Campeonato Piauiense da Série A, primeira fase, sábado, River 3, Fluminense 5, Parnaíba 1, Flamengo 0. Ontem, Coriçaba 2, 4 de julho 3, Oirense 0, Picos 4. Pelo Campeonato Sergipano da Série A, primeira fase, quinta rodada, sábado, América de Propiá meia dúzia, Maruinense 0, Frei Paulistano 0, Falcon 2. Ontem, Itabaiana 0, Confiança 0, Gloriense 1, Boca Júnior 0. Copa Lagoas, primeira fase, quarta rodada, sábado, Jaciobá 0, Céu 0, Zumbi 0, Atalaiense 3. Ontem, Miguelense 0, Dinamo 0, Campeonato Goiano da Primeira Divisão, primeira fase, segundo turno, primeira rodada, sábado, Aparecidense 1, Atlético Goianiense 2, Goiás 2, Goianésia 0. Domingo, ou seja, ontem, Jataiense 0, Anápolis 1, Iporá 2, Vila Nova 0, Morrinhos e Grêmio Anápolis empataram em 0-0. O Craque ganhou do Goiatuba por 3-2. Pelo Campeonato Brasiliense da Primeira Divisão, primeira fase, sétima rodada, sábado, Paranoá 1, Lusiânia 1, Capital 3, Unai 1. Ontem, Santa Maria 2, Taguatinga 1, Gama 4, Brasília 0, Brasiliense 5, Ceilândia 1. Campeonato Mato Grossense da Primeira Divisão, primeira fase, sétima rodada, nós tivemos os seguintes jogos. No sábado, o Cuiabá ganhou do Dom Bosco por 4-0, o Sport Sinop ganhou do Operário de Várzea Grande por 3-2, o Sorriso ganhou do Ação por 3-2, a Academia perdeu para o Luverdense por 3-0. Ontem, o Nova Mutum perdeu para o União Rondonópolis por 1-0. Pelo Campeonato Sul Mato Grossense, primeira divisão, primeira fase, quarta rodada. Ontem, Cerque 1, União ABC 0, Costa Rica 4, Comercial de Campo Grande 0, Águia Negra 0, Naviraense 3, Dourados 1, Aquidauanense 0. Campeonato Paraense da Primeira Divisão, primeira fase, quinta rodada, sábado, Castanhal 2, Bragantino 1, Itupiranga 2, Águia de Marabá 4, Paragominas 2, Independente 3. Ontem, Tapajós e Paysandu empataram em 0-0, mesmo placar, Remo e Tunaluso 0-0, e o Amazônia perdeu para o Caeté por 1-0. Pelo Campeonato Amazonense da Primeira Divisão, primeira fase, sexta rodada, sábado, o Operário ganhou do Penarol por 4-1, o Amazonas perdeu para o Princesa de Solimões por 1-0. Ontem, o Fast Club empatou 1-1 com o Iratuba, o Manaus goleou o Clipper por meia dúzia a 1, o São Raimundo e Nacional empataram em 0-0, e hoje, às 3h30 da tarde, tem Manauara contra o JC Futebol Clube. Pelo Campeonato Tocantinense da Primeira Divisão, primeira fase, quarta rodada, sábado, Tocantinópolis 2, Araguacema 1, Capital 3, Gurupi 0, União Araguainense 2, Palmas 1, Interporto 5, Tocantins 0. Ontem, NC Paraíso 0, Bela Vista também 0. Pelo Campeonato Acreano da Primeira Divisão, primeira fase, turno, primeira rodada. Ontem, Rio Branco 0, Adesc 1, o Maitá 4, Independência 0. E decidindo a Supercopa Feminina de Futebol, ontem o Corinthians ganhou do Grêmio por 1-0 e se sagrou campeão da Supercopa Feminina de Futebol. Lembrando que logo mais, às 8h20, tem o programa Prorrogação no canal do YouTube Papo de Bola FC.
com os resultados de sábado e domingo pelo Brasil. Para o canal do YouTube Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.